Olá, internautas, tudo bem? Espero que sim. Estamos começando mais um episódio do Renata Sanches Podcast, um programa onde nada é coincidência, é tudo providência. E nesse episódio de hoje, a nossa convidada é a doutora Rafaela Lavalli. E se ainda não se inscreveu em nosso canal, não perca tempo, estamos no YouTube. Eu gostaria de externar aqui a minha gratidão por esta convidada ter aceitado o nosso convite de participar aqui do nosso podcast para trazer algumas histórias de vida que, assim, a gente ainda não conhece, né? Mas antes de qualquer coisa, eu quero externar aqui a minha gratidão pela sua vida, por você ter, através de um pedido de um exame, ter salvado a minha vida. Então, talvez você não tenha essa noção, mas a minha família inteira tem muita gratidão e pede sempre nas nossas orações pela sua vida, pela sua saúde, porque se eu estou aqui, primeiro foi porque Deus permitiu, mas Ele te usou. Quando quando você pediu para eu fazer um exame que a princípio tinha muito a ver, né, com o que eu estava sentindo, mas foi esse exame que detectou o que eu tinha, né, que detectou um câncer. Sim. Que eu poderia não estar mais aqui, mas eu estou Graças e você está Deus. Aqui, graças a Deus. Então, eu quero te agradecer. Muito obrigada por você ter atravessado o meu caminho mediante a sua luz, porque você tem uma luz imensa. Ai, amém. Então, eu tenho certeza que você já fez isso na minha vida e na vida de outras mulheres. Nossa, eu tô arrepiada, né, gente? Porque depois de tudo isso, eu sou meio forte pra chorar, mas assim, eu acho que o médico que escolhe a medicina de verdade, verdadeiramente, com a alma, e não com o bolso, que Sim. tem uma diferença. Sim. Eu acho que Deus pode agir por meio da gente. E não que somos melhores que ninguém. Mas todo mundo que pode impactar a vida de outra pessoa de alguma forma é usado por Deus. Você é uma pessoa usada por Deus. Por beneficiar tantas pessoas que você atende, né? E eu acho que na minha área, graças a Deus, eu posso dizer que também, muitas vezes, acho que Deus me usou sim. Alguns momentos são muito felizes. Quando Ele me usa em momentos felizes é maravilhoso. E às vezes somos instrumentos para momentos tristes na vida das pessoas também. Isso às vezes é difícil da gente lidar, o médico lidar. Mas a gente sabe que nada é por acaso. Então, de alguma forma, a gente tem que estar na vida das pessoas. E eu costumo dizer que eu, como ginecologista, eu tenho obrigação de ver a mulher como um todo. Então, quando uma paciente entra pela porta do meu consultório, eu não consigo pensar só na pelve dela, entende? Entendi. Então, eu tenho que pensar nela como um todo. Até porque, principalmente na mulher, a mulher é um ser emocional, né? Então, quando a mulher vem até mim com queixas ginecológicas, muitas vezes a origem disso pode estar em outro lugar, entendeu? Ou no estilo de vida que ela tá levando, ou no momento difícil do relacionamento, ou algum distúrbio emocional que ela tá passando, ou até distúrbios hormonais, que não estariam necessariamente naquela região. Mas eu preciso pensar nela como um todo. Então, acho que a partir disso, foi assim que a gente descobriu o seu problema. E eu fico imensamente grata a Deus por isso. Porque se você tá aqui hoje, pode impactar a vida de tantas pessoas, de alguma forma eu contribuí para isso. E isso é uma felicidade imensa para mim. Doutora, só para você ter uma ideia. Bom, a gente não falou antes, mas a doutora Rafaela Lavalli Almeida, ela é médica, ginecologista, e ela tem ajudado inúmeras mulheres, a vida dessas mulheres, impactando a vida dessas mulheres, como você bem colocou. Uhum. Então, vou ser eternamente grata pela sua vida. Amém.
Tá? Doutora, vamos voltar um pouquinho lá na sua infância, na sua família. Você é nascida em Colorado, a sua família veio para Colorado. Como é que foi essa questão? Na verdade, meu pai, ele a família dele veio para Colorado quando ele era muito pequeno. E meu pai é médico em Colorado. Né? Doutor Arnaldo. Doutor Arnaldo Bento de Almeida. Doutor Arnaldo, acho que toda a população conhece o Doutor Arnaldo. A maioria, os mais velhos, com certeza. Sim. E o meu pai, ele foi o primeiro cirurgião da cidade. Então, o Hospital Santa Clara foi aberto pelo meu pai. Foi ele e o Dr. Shibata, já falecido. Então, meu pai tem uma longa história em Colorado. E eu nasci em Maringá, mas meus pais já moravam em Colorado e minha mãe foi me ter, né, em Maringá. Mas meu pai é de Colorado já há muitos anos. A sua vida acadêmica aconteceu em que cidade? A história é longa, né? Eu fiz toda o meu ensino fundamental, primeiro grau na época, todo em escola pública, porque eu morei em Colorado até meus 15 anos. Certo. E nessa época, não existia escola particular lá. Sim. E eu já queria medicina desde criança. O pai foi uma inspiração? Com certeza. Com certeza. A doação de vida do meu pai foi para medicina. Um médico excelente. Excelência em pessoa, doutor Arnaldo. Ele é, como ser humano e como médico, né? Então, meu pai, ele ama a medicina, acima de tudo. E então, esse amor, lógico que transbordou, né? E mesmo vendo ele trabalhar tanto, chegar tão tarde em casa, estar sempre disponível para o próximo, porque muitas vezes ele perdia até o parabéns. Sim, dos aniversários, imagino. né? Mesmo assim, ele me inspirou, sim, né, para medicina. E como eu já queria, então eu tive que sair muito cedo para estudar. Eu saí com 15 anos para fazer o ensino médio. Bem nova. E fiz o ensino médio em Presidente Prudente. Depois eu fui fazer cursinho em São Paulo. Então, com 18 anos, eu fui para São Paulo. Não foi fácil. Cidade gigantesca. Tudo novo. Tudo novo. E pesado. O cursinho era pesado. Eu fiz 3 anos de cursinho. Porque o meu objetivo era fazer na Universidade Estadual de Londrina. Certo. Então, eu sempre quis Londrina, sabe? E eu sabia que ia ser difícil, porque é uma faculdade pública, né? Muito difícil de passar. Mas eu insisti. Então, no segundo ano, eu até de cursinho, né? Eu até cheguei a passar numa faculdade no Rio de Janeiro. Mas eu abri mão, porque eu pensei, mais um ano eu vou conseguir. E graças a Deus, no dia do meu aniversário, olha que curiosidade. Nossa, nada é coincidência, é tudo providência. Não, eu acho. Na época, o vestibular, tinha vestibular de verão e de inverno na UEL. E eu tinha feito o vestibular de inverno e ficado na lista de espera. Então, assim, eu não podia parar de estudar, porque eu não sabia se eu ia ser chamada ou não. Sim. Então, continuei fazendo cursinho. No final do ano, eu passei na PUC de São Paulo e na Federal do Mato Grosso do Sul. Mas eu tava na lista de espera da UEL. Sim. E tinha aquela esperança. Mas assim, eu falei, bom, de tudo, se não der UEL, eu já tô garantida numa pública, que é a Federal do Mato Grosso do Sul, excelente universidade. Excelente. E tava esperando as aulas começarem. E no dia do meu aniversário, dia 7 de março, eu fui chamada, a lista de espera saiu e meu nome tava lá. Glória a Deus, que presentaço. Nossa, o maior presente da minha vida foi esse, no dia do meu aniversário, né? Foi ter chamado na universidade que eu sempre sonhei. E aí você fez todos os anos, passou a morar lá. Morei em Londrina, então fui para Londrina, fiz toda a faculdade lá. Terminei a faculdade, eu não tinha certeza do que eu ia fazer como especialidade. E achei que eu precisaria amadurecer melhor tudo isso. A princípio, eu queria ser cirurgiã, como meu pai. Mas eu pensei muito na vida que ele levava também.
e não era fácil. Então, depois de 2 anos que eu estava trabalhando, né, e adquirindo prática também, né, de vida, eu decidi fazer ginecologia e obstetrícia. E hoje eu não faria outra coisa da minha vida que não fosse isso, com certeza. É algo que se encaixa perfeitamente no seu perfil, né? Porque temos que analisar os perfis também e você é excepcional no que você faz. Então, tenho certeza que foi uma escolha, talvez, um pouco depois, como você disse. Sim, sim. Mas uma escolha correta, certa, certeira. Eu me apaixonei imensamente. Já na faculdade, durante os anos de faculdade, o internato que a gente passa dentro do hospital, Sim. né? Aluno ainda, mas já vai para os estágios, né? Eu lembro que teve um dia que eu fui para a maternidade municipal, como aluna do 5º ano de medicina. Eu fiz 7 partos naquele dia. Naquele momento. Como aluna. Sim. Então eu falei, cara, isso é muito bom. Então, assim, eu já tinha me encantado, mas eu queria ter certeza, porque é muita responsabilidade, né? Você escolher o que você vai fazer pro resto da sua vida. E eu queria ter certeza que era isso. Mas Sim. com certeza é. Qual foi o seu maior desafio durante esse período que você estava como acadêmica? Teve algum que você pode destacar? Oi, Rê, eu acho que, assim, na vida acadêmica em si, tudo é festa, né? Apesar de ser muito trabalhoso. A UEL, o Hospital Universitário de Londrina, ele é gigantesco, então é referência para várias cidades. Então, a gente trabalhava muito. Eu fiz uma boa faculdade, eu saí com uma boa carga, né? Então, eu me formei em medicina já com uma prática imensa, assim. E essa fase de... Ainda muito novos, né? Mas muita sobrecarga. E longe da família não é fácil, sabe? Então, apesar de Londrina ser relativamente perto, às vezes eu não conseguia vir para casa, meus pais não conseguiam ir. Então, a gente se agarra muito nos amigos que faz, né? E é uma família que se forma, né? Mas aguentar a sobrecarga da medicina sem poder ter esses escapes, assim, Sim. foi difícil. Mas, assim, não trocaria por nada. Faria tudo de novo. Nossa, que bom ouvir isso. É a certeza de que você está no caminho certo, né? No caminho que você escolheu. Sim. E foi escolhida por Deus, com certeza, para trazer ao mundo vidas. Acredito. Doutora, se falando de partos, hoje se fala bastante em partos humanizados. Você já pratica o parto humanizado? Isso começou a acontecer desde quando para cá? É muito procurado? Como é que é essa questão dos partos? Então, a questão do parto, eu até brinco com algumas pacientes quando elas me perguntam. Doutora, será que eu posso ter parto normal? Eu falo, olha, o ser humano foi feito para ter parto normal, né? Então, na verdade, será que eu posso ter uma cesárea? Porque, teoricamente, a gente é preparada para isso, né? E essa questão do parto humanizado, eu acho que o que envolve tudo isso é respeito. Porque durante a minha formação, então eu estou formada há 17 anos. Fazendo agora. Doutora, você começou a faculdade com 12? Engano bem, Rê. Eu me formei com 26 anos. Então, eu tenho 44. Eu tô fazendo, então, agora, esse ano, 17 anos de formada, né? E, na época, eu me lembro, na maternidade municipal, né? Eu vi muita coisa triste, assim. Muita conduta de parto agressiva para a mulher, sabe? E que, na época, parecia ser bem comum, bem normal. E que já me ofendia. Eu já pensava, meu Deus, eu não vou ter parto normal nunca. Que para ser tratada assim, né, por alguns profissionais, não todos, claro, sempre tem aqueles que têm um respeito enorme pelo paciente, mas alguns eu vi algumas coisas bem, bem ruins. E eu acho que isso levou as mulheres, né, ao longo dos anos, a se ferirem
com aquele tratamento que era realizado, né? Então, hoje, de alguns anos para cá, acho que isso tá mais, assim, em evidência de uns 5, 6 anos para cá, né? Sim. As mulheres, elas têm se questionado seus profissionais e exposto as agressões que podem ter sentido, né, nos seus partos. E por isso que esse movimento, ele tomou tanta proporção. Coisa que eu acho que tinha que ter acontecido a vida inteira, né? Teria que ser normalizado. Isso teria que ser humanizado sempre, né? Porque é divino dar à luz, né? Sim. Então, e é um momento tão especial e tão sensível da mulher. A mulher, ela tá extremamente exposta. E assim, a gente precisa ter um acolhimento. Então, tem coisas que eu acho que até ficou grande demais e toma uma proporção que às vezes nem precisaria, de alguns procedimentos médicos que podem ser benéficos na hora do parto, que hoje é demonizado, mas é porque era uma prática que era rotineira. Então, que a gente sabe que hoje não precisa ser, né? Mas eu acho que a base do parto é o respeito. E é essa conexão que o paciente tem com o médico e de que ela vai poder dizer, olha, isso eu não tô achando legal isso acontecer. E o médico fala, olha, eu preciso fazer tal procedimento, eu preciso agir dessa forma. E eu quero que você entenda o porquê e você me autorize. E porque é o seu corpo, mas eu preciso de explicar que é melhor para você por isso. Então, eu acho que essa questão é que tem que ser levada em consideração. Né? Então, por isso que tomou essa proporção toda. Porque eu vi muita agressão, sim. Não vou mentir para você, não. E, doutora, hoje, na sua realidade, você tem praticado esse tipo de parto? Eu tenho praticado, mas, curiosamente, a maioria das mulheres ainda não quer parto normal. Na verdade, costumo dizer que o parto normal, ele começa pela cabeça. Não é lá pelas contrações. Para você ter um parto normal, você precisa se preparar psicologicamente para ele. Porque não é fácil. Ele não vai ser fácil. Por mais rápido que ele possa ser, ele é um processo doloroso, de extrema dor. Então, a mulher, ela precisa estar muito conectada com ela mesma e com o que ela sempre quis. E precisa se preparar para isso, sabe? Então, muitas mulheres têm o medo da dor, né? Que não é uma dor fácil, não. Ela é terrível. Mas que não mata. Uhum. Parece que vai morrer, mas não morre. E eu acho que é um processo que ele precisa ser muito trabalhado ao longo de toda a gestação. Porque chegar lá no final e ter, né, essa obrigatoriedade é difícil. Então, a mulher precisa estar muito preparada psicologicamente. Mas é muito realizado o parto normal, graças a Deus. E a maioria dá certo, a maioria vai bem. Um ou outro pode ter alguma intercorrência. Parto normal é uma caixinha de surpresas. A gente nunca sabe o que pode acontecer. E a cesárea, ela não está no mundo à toa. Ela veio para salvar muitas vidas. Vidas de bebês e de mães. Uhum. Então, a gente não pode também abominar a cesárea. Condenar um procedimento que salvou milhares e milhares de mulheres e crianças. Uma curiosidade, doutora, você é mãe? Sou mãe de 2 lindos. Uhum. 2 meninos. Qual que é a idade deles? O Pedro tem 10 anos e o Miguel tem 12. Uhum, que lindo. E se você me perguntar se eu tive parto normal, eu não tive. Não. Eu entrei em trabalho de parto dos 2 e cheguei na fase ativa do trabalho de parto, mas eu não me preparei psicologicamente para ele. Uhum. Então, eu não quis que acontecesse. Eu falei, faz cesárea. Uhum. E assim, eu podia ter tentado, porque a evolução dos meus trabalhos de parto estavam sendo muito boas. Mas realmente, para mim, eu precisava ter me preparado melhor emocionalmente.
E a minha evolução de cesárea foi muito boa. Então, eu não tive problemas também com o meu pós-operatório. Então, também não é uma coisa que eu me frustro por isso, entende? Tô bem resolvida. Mas a depressão pós-parto, o que a senhora tem a dizer para as mulheres que que estão grávidas, que têm medo de ter depressão pós-parto, ou para aquelas que têm depressão pós-parto? Vamos focar nessa questão que é muito importante. São 2 fases em que a depressão pode acontecer, tanto no pós-parto quanto nessa fase da menopausa, né? Que é mais comum da mulher, que tem a ver com as alterações hormonais de cada um desses períodos, tá? Então, assim, falando da parte período gestacional e pós-parto, né? Durante a gestação, a mulher passa por inúmeras transformações hormonais e que já nessa fase, ela já começa a ter alguma alteração emocional. Então, a gente já passa por algumas transformações aí, tá? Algumas mulheres que podem ter já uma tendência já a ter algum abalo emocional, então já tem um histórico anterior de transtorno de ansiedade, de transtorno depressivo. Na gestação, a gente já pode começar a lidar com isso. Essa relação entre o médico e a paciente nessa fase e sabendo localizar alguns sinais é super importante. Porque nesse período, a gente consegue ir contornando e consegue ir tratando já algumas alterações, pensando justamente nesse pós-parto, em que a explosão hormonal acontece e que muitas vezes aí a depressão se instala definitivamente, de uma maneira muito agressiva. Então, no período gestacional, a gente já consegue lidar e tendo alguns manejos, né? Pode ser medicamentoso ou não, muitas vezes não é necessário, mas para a gente minimizar esses riscos. E no pós-parto, a família precisa estar muito atenta a essas mulheres. Existe uma coisa que a gente chama de baby blues, ou blues puerperal, que são os primeiros dias pós-parto, primeiro mês em média, em que a mulher ela tem uma tristeza. É uma tristeza pós-parto que ela sente. Então, eu costumo dizer para as minhas pacientes, você vai ter vontade de sair correndo, você vai chorar, você vai falar, o que eu fui fazer da minha vida? Eu estava tão bem e agora eu quero fugir, eu não quero estar aqui. Mas eu quero levar a criança junto, porque quem que vai cuidar do meu filho? Então, assim, é um conflito imenso que a mulher passa. E isso é normal. Isso toda mulher vai ter. Toda mulher. Vai chorar, criança começou a chorar, a gente chora junto, você não sabe o que fazer. Porém, é muito importante essa avaliação e essa atenção da família, porque esse momento ele não pode se prolongar. E ele não pode interferir muitas vezes, ou no trato com a própria paciente, o paciente não quer tomar banho, o paciente não quer sair do quarto, ou no trato com a criança. Um excesso de cuidado, toda hora em cima, a mãe não consegue dormir, não consegue relaxar. A gente fala, filho dormiu? Dorme junto, descansa. Não, ela tá em cima, ela tá atenta. Ninguém pega, porque não vai saber cuidar, só eu sei cuidar. Ou o contrário, ela abandona. Ela não quero amamentar, não quero, leva pra longe de mim. Isso não é uma maldade da mulher. Ela não tá fazendo isso porque ela não é uma boa mãe. Não. Ou porque ela quer fazer. Ou porque ela quer fazer. Não, é porque ela tá passando por um transtorno emocional que pode ter tido origem hormonal, mas que agora a gente tem que lidar com muito cuidado, porque a gente tem até as psicoses puerperais, né? As mulheres que se matam ou que matam os próprios filhos, que é gravíssimo. Graças a Deus, eu nunca tive um caso. Doutora, e nos últimos tempos tem sido comum de ouvir falar em estatísticas, ainda tem sido comum esses acontecimentos? Rê, estima-se que, em média, 25% das mulheres podem ter depressão pós-parto. Tá? Só que isso depende muito da população que a gente pega.
No nosso consultório de particular, ou plano de saúde, que é a minoria da população, a gente às vezes não vê tanto. É uma proporção menor que essa. Entendi. Porém, no SUS, né, às vezes isso acontece com uma maior frequência e às vezes sem diagnóstico. Porque essa questão, o médico ele tem que cuidar de 15, 20 gestantes. Ele não consegue ter esse contato mais íntimo, essa percepção mais íntima da mulher naquela fase, do que ela está passando. Então, são consultas, né? O básico que tem que ser feito. Então, muitas vezes passa despercebido. E não porque o profissional está errando, mas é porque ele tem que tocar serviço, muitas vezes, né? Então, infelizmente, existe sim. E é importante que os profissionais fiquem atentos a isso, né? Mas não é tão simples, não. Tá. Agora sim, agora vamos falar da menopausa. Que muitas mulheres que estão nos assistindo neste momento ou estão passando ou estão prestes a passar pela menopausa. Depressão versus menopausa. O que a doutora tem a dizer sobre esse tema? Que elas são amigas, né? Íntimas. Na verdade, é assim. Os transtornos emocionais, principalmente ansiedade e depressão, nesse período de transição menopausal, ele pode ser o primeiro sinal da transição. Ele pode ser o primeiro sinal de que a mulher está entrando em falência ovariana. E o que acontece? As mulheres nessa fase, elas se veem assim, deprimidas, embotadas, tristes, sem alegria, sem disposição, quer chegar em casa e deitar na cama, faz o serviço arrastada porque não tem ânimo para nada e procuram, às vezes, o psiquiatra. A primeira coisa é procurar o psiquiatra, não tô bem, minha cabeça não tá boa, e daí já entra com uma medicação antidepressiva e tal. Qual que é o problema disso? É que muitas vezes a gente está lidando com um transtorno hormonal que levou a paciente a ter aquele distúrbio emocional. E você tratando com antidepressivo, você pode piorar o quadro. Porque como o problema é hormonal e ele não está sendo corrigido, os antidepressivos, a gente sabe que eles melhoram quadros de depressão e ansiedade quando é o problema de neurotransmissores. E muitas vezes eles podem prejudicar ainda mais, principalmente a questão, por exemplo, de desejo sexual dessa mulher, que já está lá embaixo. E daí ela fica mais depressiva ainda, né? Porque ela queria poder ter as mesmas sensações de antes. A relação com o companheiro fica comprometida. E isso piora, muitas vezes, com um tratamento para depressão. Um tratamento antidepressivo. Então, o que eu costumo dizer? Nas mulheres na faixa dos 40 anos para mais, procura ginecologista. Faz uma avaliação. Às vezes não é tanto hormonal, mas as vitaminas estão lá embaixo, a correria do dia a dia não deixa você se alimentar bem, você não consegue ter uma rotina saudável de vida. Aí tá com vitamina B12 no pé, vitamina D lá embaixo, ferritina. Alguma coisinha hormonal que possa já começar a cair, a gente consegue tentar resolver e já melhora a qualidade de vida dessa mulher. Então, é uma relação muito íntima, tá? E não é só hormonal. A mulher entra numa fase em que ela já não se sente útil para a sociedade. E, infelizmente, isso ainda acontece. Hoje em dia, esse movimento de falar sobre a menopausa está tomando uma proporção maior, graças a Deus, porque a mulher ela se sente incluída. Não, mas eu também estou passando por isso. Então, ela se sente presente na sociedade ainda. E são mulheres, a gente está falando de mulheres na faixa de 47 anos, 45, 50, extremamente ativas profissionalmente, com a família ainda em cima, né? Porque tem que dar conta de filho, de casa, de marido, e que elas estão se vendo numa situação que elas não têm disposição, elas não estão bem, estão tristes. Então, elas falam, meu Deus, eu já não sirvo para mais nada. Não estou servindo para mais nada. Então, também tem essa questão social envolvida.
Doutora, tudo que você está dizendo, eu tenho certeza que muitas internautas que vão nos assistir, é uma grandiosidade o que você está dizendo, uma verdadeira lição e de importância, de agradecimento para essas mulheres que precisam ouvir isso, né? E que bom ter você aqui, está sendo muito prazeroso. Que bom, e eu acho importante mesmo a gente falar disso, porque impacta demais na vida dessas mulheres. Impacta muito. E tem como resolver, né? A gente tem como melhorar. Como manter uma boa autoestima durante a menopausa? Essa pergunta é boa, né? É de dentro para fora, né, Rê? Então, assim, na verdade, durante toda a vida da mulher, um dos pontos mais importantes da autoestima, da vida, para a qualidade de vida da mulher, é a autoestima. Sempre que uma mulher tá com a autoestima abalada, ela não consegue prosperar em nada. A gente sabe disso. A família não vai bem, a profissão não vai bem. Então, mas que autoestima é estética? Não. Autoestima é bem-estar. É se sentir bem como você é e como você está. Eu acho que, eu costumo dizer que existe uma base para autoestima, para qualidade de vida, e que a gente não consegue fazer nada se essa base não for bem feita, se ela não estiver boa. É como se uma casa deve ser construída sobre uma rocha. Isso é mais mesmo, ou menos isso. Isso mesmo. E a gente tem alimentação, uma alimentação saudável, atividade física regular. Nas mulheres, após os 40 anos, atividade física de escolha é musculação, é treino de força, porque a gente perde muita massa muscular. E a massa muscular previne muitas complicações futuras. É ter espiritualidade. Espiritualidade, eu não estou dizendo religião. Você não precisa seguir uma religião em si, mas você precisa ser espiritualizado. E o convívio social. Então, a gente precisa de ter amigos, precisa de ter o que fazer, de ter um lazer. Então, quando a gente tem essa base boa, muitas vezes as mulheres não podem fazer uma reposição hormonal, porque elas têm algum problema hormonal que tem relação com hormônios, por exemplo, um câncer de mama, hormônio dependente. A gente não pode fazer reposição hormonal nessas mulheres. Mas elas conseguem ter uma boa qualidade de vida, porque essa base está solidificada, elas mantêm isso. Eu tenho conhecidas que são maravilhosas e que tiveram câncer de mama, não fizeram a reposição hormonal e são mulheres incríveis. Lidam com o dia a dia, com a questão do envelhecimento de uma forma maravilhosa. Então, eu acho que isso é o que faz bem para todo mundo. Com isso, a gente já consegue ter uma boa autoestima. E a gente vai fazendo pequenos ajustes, né? Então, claro, se você tem uma boa alimentação, uma atividade física regular, dificilmente você vai precisar de medicações, você vai precisar de remédio para pressão alta, para diabetes. Então, isso já é uma qualidade de vida incrível, não ter doenças. Porque ter saúde hoje não é só não ter doenças, é estar saudável, né? Então, isso é super importante para qualquer pessoa. E eu acho que isso impacta muito na autoestima das mulheres. Vamos prosseguir aqui. Quais são os sinais de alerta para problemas de saúde mental? Olha, não é a minha área especificamente, né? A psiquiatria talvez pudesse explicar melhor. Mas eu convivo com o público que mais está em doenças mentais, né? Uhum. Que é o público feminino. O que eu vejo muito a mulher, ela tenta muito resolver o problema de todo mundo e se esquece dela. Quando a gente tá tentando resolver muito o problema dos outros e esquecendo da gente, a gente começa a ter alguns sinais. Você não vê alegria em mais nada, coisas que te faziam feliz antes não fazem mais, o sono começa a se tornar irregular, ou você dorme muito ou você dorme pouco, ou você para de comer ou você come demais,
choro fácil, ou às vezes até uma anestesia emocional. São coisas que a gente percebe que, às vezes, as mulheres começam a desenvolver, que elas nunca foram assim, e que começam a ter, que chama atenção. Então, os familiares conseguem, às vezes, né, identificar isso antes mesmo da própria paciente. E é antes dela cair completamente, de não querer sair mais da cama, de não querer mais viver, que a gente tem que agir. Né? Porque daí, quando a gente já chega num ponto desse, de que ela não tem mais prazer em mais nada na vida, talvez já passou um pouco do ponto. E daí a coisa fica mais difícil de tratar e o tratamento é mais agressivo. Sim, muito bem, doutora. Tem um tema aqui que talvez seja um pouco tabu para algumas pessoas, mas se tratando de saúde sexual, comunicação e prazer. O que a senhora tem a falar sobre esse tema? Olha só, hein? Eu não vejo tabu nenhum em falar sobre sexo. Na verdade, até eu tô meio parada, mas eu tenho um programinha no meu Instagram que chama Sexta Sexy. Então, algumas sextas-feiras eu falo de algum tema de sexualidade, né? E comunicação e prazer tá aí uma coisa que às vezes não andam juntas. A mulher, a criação da mulher, a gente sabe que é diferente do homem, né? Hoje em dia, as coisas mudaram um pouco, mas ainda existe essa dificuldade de falar de sexo com a mulher. Então, quando se é criança, adolescente, o sexo é proibido, é feio, é sujo. E muitas mulheres acabam, realmente, elas não conseguem lidar com esse assunto, falar sobre isso, não conseguem se conhecer. Então, conversar sobre sexo, nem que seja com as suas amigas, com alguém, com uma irmã, porque às vezes com a mãe é difícil, né? Acho muito importante. E com a própria ginecologista, né? Porque a gente consegue ter uma abertura melhor e não critica, não vê como um preconceito, né? Então, qualquer que seja o assunto, ele deve ser conversado, e principalmente com o parceiro, né, Rê? Que acho que eu digo que, assim, o sexo, para ser bom, ele tem que ter afinidade, ele tem que ter reciprocidade, ele tem que ter comunicação entre os parceiros. Nada é errado e nada é feio quando os dois estão de acordo. Mas isso tem que ser muito natural entre o casal. E é uma coisa que eu vejo que tem bastante dificuldade hoje em dia. Até de alguns homens aceitarem. Alguns homens acham que é errado a mulher falar sobre isso com eles. Como assim você quer fazer isso? Ou, entendeu? E porque tem alguns homens que separam a mulher para casar e a mulher para transar, né? E por que não colocar as duas em uma só? Nossa, então, doutora, que tudo. Para tudo muito... que você disse, tudo agora, meu Deus. É necessário. É necessário. Deus, é necessário. Mas a mulher, hoje em dia, eu vejo que elas estão se abrindo mais e procurando mais conhecimento. A internet está aí para isso, né? A gente tem mulheres maravilhosas falando de sexo para mulheres e para homens, e de uma forma muito espontânea, muito direta. Então, isso tem mudado. Eu vi, né, assisti os seus stories e você falando disso com uma naturalidade. Para quem está assistindo, começa a ver de forma diferente, também com uma certa naturalidade. Então, o papel que você faz, a função social que você exerce, de impacto e tudo mais, é grandiosa. A minha grande tentativa é essa, normalizar o sexo, né? Claro, sempre com respeito, com consciência, com comprometimento. Então, a gente tem que ter os cuidados, né? Porque as doenças estão aí. Então, não é oba-oba, mas num casal que já tem uma afinidade, que estão juntos, que já se amam, se gostam,
Eu acho que tem que haver liberdade sexual total. Desde que os outros estejam de acordo. Que lição. Doutora Rafa, olha que intimidade. Ai, mas adoro. Nós temos um quadro chamado de Coração para Coração. Um amor. Meus filhos. Uma saudade. A infância. Uma lembrança. Uma lembrança. Ai, o nascimento dos meus filhos. Tá. Mãe sempre fala de filho, né? Um sonho. Um sonho. Nossa, eu já conquistei tanta coisa. Não é material não, tá? Tá. Eu acho que... fazer o bem para o outro, do jeito que eu posso. Eu quero sempre colocar em alguém que eu atendo, que eu converse, que ela leve alguma coisa boa de mim. Que essa e você pessoa... consegue. Também, com certeza. Muito bem. Deus. O mestre maior. Família. É minha rocha, meu alicerce. Carreira. Minha vida. Sucesso. Consequência. Esse bate-papo, né, bastante informal, mas muito informativo, muito esclarecedor, muito positivo. Doutora, nós só temos a agradecer por tudo que pela contribuição que você fez hoje. Essa contribuição social que é tão necessário, que a gente fala tanto, que a gente busca tanto, e que as mulheres e homens também, que vão ter acesso a esse conteúdo, né, de forma gratuita, isso é muito importante. Então, sim, que você continue assim, porque o seu legado é grandioso e eu acredito que você não tem noção de quanto é grandiosa. É pela beleza externa, pela beleza interna, é por essa simpatia, esse brilho no olhar, esse sorriso gratuito. Então, eu quero agradecer em nome de toda a equipe aqui do Renata Sanches Podcast a sua participação, doutora. Eu estou imensamente feliz e lisonjeada de ter sido convidada. Eu tenho uma admiração enorme por você. Ai, meu Deus. Por toda a sua história. Você é uma mulher maravilhosa e transparece tudo isso para todo mundo. E eu sempre busco dar o meu melhor. Às vezes o meu melhor não é 100%, pode ser 50%. Às vezes a gente pega uma influenza, né? Mas eu procuro dar o meu melhor para cada um que vem até mim. Não digo só como paciente, Rê. Porque o ser humano, acho que a base do ser humano é humildade. Então, eu acho que eu tô trilhando um caminho que eu gostaria. Eu tenho orgulho do que eu tenho construído. E eu espero que eu evolua cada vez mais. E que mais convites como esse apareçam. Com certeza será o primeiro de muitos. E nós vamos fazer uma continuidade desse no próximo ano, com novos temas e trazer você para nós, para o mundo, porque você merece um mundo de coisas boas. Obrigada, você também, todos vocês, toda a equipe. As meninas são maravilhosas, né? As suas sombras. Sim, elas são maravilhosas. E eu vou adorar. Pode convidar que eu venho. Então tá bom, doutora. Uma andorinha sozinha não faz verão, mas muitas andorinhas juntas podem até mudar a estação. E você que esteve conosco até o presente momento, nós agradecemos e pedimos para que você encaminhe esse programa, esse episódio, para um amigo, para membros da sua família. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, não perca tempo. E também não deixe de ativar o sininho.